Depois de ajudar Alibaba a resolver os problemas de Pentas, Buck e seus amigos chegam a Secandas, um mundo onde tudo é feito de doces e todos os habitantes têm diabetes. Lá, descobrimos que a chamada de emergência veio da casa da própria Pink. Essa casa aí é de extremo mau gosto. É a minha casa. Sua casa? A avó de Pink, chamada Silva, já foi uma grande criança de elite. O título de Pink, Poderes Psíquicos, é uma herança da sua avó. Dá pra ver que a Silva é bem poderosa, já que a doninha fica só voando. Silva chamou Pink a Secandas porque deseja que ela continue o seu treinamento. Pink, garota rebelde, se recusa, porque ela quer continuar sua jornada e encontrar-se com Spock. Então, Silva teletransporta todos pro fundo de um poço e eles ficam lá, pois Pink não é poderosa o suficiente para tirar todo mundo dali, e as paredes do poço são escorregadias demais para escalar. É aí que Pink explica essa obsessão que ela tem por Spock. Quando criança, ela tinha saúde muito frágil, tomava vários remédios e só ficava em casa, de cama. Nenhum médico conseguia curá-la, e Pink já estava sem esperanças. Foi aí que apareceu Spock e a curou. Depois disso, Pink treinou bastante, se tornou uma GC e ela quer muito encontrar-se com Spock para mostrar para ele que ela não desistiu dos seus sonhos. Como os amigos não conseguem sair do poço, Buck propõe a Silva que ela aplique um teste em Pink. Se ela passar, ela está livre para viajar com eles. Mas, se for reprovada, vai precisar ficar em Secandas treinando. Ah, detalhe, no teste, Pink não pode usar o espírito nem o relógio GC. Pink avança pelas etapas do teste e a última delas é enfrentar a própria Silva em sua versão jovem. Ela usou o relógio GC, combinado com uma técnica de voltar no tempo, e seu corpo está com 14 anos de idade. Se você achava que a Mestra Genkai era a vozinha de cabelo rosa com a forma jovem mais bonita, sinto lhe dizer que você estava errado. Esse posto é da Silva. Panela velha é quem faz comida boa. Pink não tem a mínima chance contra Silva e é surrada pela avó, sendo reprovada no teste. Buck pede para lutar e também é derrotado por Silva, que lança sobre ele o ataque Onda Potente. A força arrasadora de Silva concedeu a ela o status de Grande Soldado, ou GS. Esse é um posto concedido apenas às grandes crianças que se destacam. Seria como uma patente superior à de grande criança. A força de um grande soldado supera facilmente a das outras 12 GCs. É um poder tão grande que eles são chamados de soldados de um mundo diferente ou guerreiros de outro mundo. Segundo Silva, até hoje, apenas 4 entre as milhares de GCs conseguiram se tornar grandes soldados. Para surpresa de todos, Buck não só resiste à onda potente, como também consegue replicar o golpe, só que numa escala menor. Porém, a luta é interrompida, pois Silva desmaia. Na verdade, ela estava muito doente e não queria que a Pink voltasse apenas para treinar, mas também porque queria ficar mais tempo com a neta. Kai explica para Buck que a técnica complexa que o Spock usou, capaz de curar qualquer doença, é a oração ao céu, uma técnica de alto nível que só pode ser usada por alguém altamente treinado. De repente, aparece Hel, um cara bolado, portando 2 espadas, e ataca a Silva. Ele se surpreende ao ver que a neta da Silva ainda estava viva. Silva enfrenta a Hel, mas é facilmente derrotada. Apesar da aparência jovem, o poder de Silva não é mais nem sombra do que já foi um dia. A parada é a seguinte, envelhecer é uma merda. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Artus e hoje a gente vai dar continuidade à história de Buck, com a parte 2 do resumo. Mas antes, eu queria fazer algumas considerações sobre o vídeo 1. Primeiro, uma correção. No episódio do Vaso Encantado, eu disse que a Pink poderia ter se teletransportado para dentro da caverna e salvado a porquinha. Mas o nosso colega Alisson Farias comentou o seguinte: respondendo sua dúvida, nos episódios finais, a própria Pink diz que não pode se teletransportar ou teleportar coisas para locais que ela nunca esteve antes. Por isso, ela não poderia teletransportar para dentro da caverna, porque ela nunca esteve lá antes. E continua. E o Alisson tá totalmente correto. Existe sim essa cena lá no final do anime. Na verdade, eu até lembrei desse evento na hora que eu fiz esse comentário, mas a minha memória falhou.
Nessa situação, eles usam o impulso da explosão dos espíritos para acessar um lugar mais alto. Obrigado, Alisson, pela sua participação. Pessoal, eu não tenho problema em corrigir alguma informação. Tá tranquilo isso. Aqui é uma pessoa produzindo conteúdo e vocês são mais de 50 mil assistindo. Então é claro que mesmo que eu tenha muito cuidado na hora de preparar os vídeos, uma hora ou outra algum erro passa. Porém, se você quiser corrigir alguma coisa, faça que nem o Alisson. Primeiro, embase o seu comentário e segundo, seja uma pessoa educada. Não tem nenhum valor para mim um comentário sem nenhum tipo de fonte. Uma teoria maluca tirada da cabeça do sujeito. E também, parece que tem pessoas que assistem o vídeo não para se divertir, mas para caçar algum tipo de erro. E o comentário não é para edificar, mas para desmoralizar o vídeo de alguma forma. Então não percam tempo fazendo esse tipo de comentário. Eu não bato boca com ninguém e eu só bloqueio esse tipo de pessoa no canal. No treino da supremacia, eu brinquei que a mãe Kokage acabou botando um ovo de tanto medo. E os colegas Afrânio Abreu e Avengar comentaram que esse ovo era aquele que o Daruma tinha engolido por inteiro. Isso faz sentido, realmente. Mas, pensando por outro lado, também não faz sentido que esse ovo tenha ficado no estômago do Daruma a noite inteira e não foi digerido. Além disso, ele ainda resistiu à explosão do Jubaki. A título de curiosidade, no mangá só nasce um filhotinho do ovo que restou mesmo. O colega Raul da Silva Oliveira comentou: baralho, agora que eu vi que em Bucky a terra é plana. Cara, é de vera. Como é que eu deixei essa piada passar? E por último, Curapaika Curta disse: o curioso da Alibaba é que quando está no corpo feminino, age com os estereótipos do gênero mais associado ao masculino, é mais direta e durona. E quando está no corpo masculino, age com papéis do gênero mais associados ao feminino, é mais doce, sofre por pressões estéticas. Mesmo que a obra não fale isso e trate de forma caricata, fica um subtexto interessante para reflexão. Concordo plenamente com Curapaika, muito bom o seu comentário. Para completar sua ideia, depois eu percebi que a Alibaba, quando está na forma feminina, tem o cabelo curto, mas quando está na forma masculina, tem o cabelo longo. Muito obrigado pela participação de vocês e de todos que interagem com os vídeos. Isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. Então já aproveita e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, que é para não esquecer depois. E bora continuar o nosso resumo. Voltando um pouco no tempo, vamos contar a história da Silva. Antigamente, ela atuava como grande criança, ao lado de Bambi. Certo dia, quando enfrentava um monstro encrenqueiro, ela conheceu Blau. Ele interfere na luta, mas é facilmente derrotado. Óbvio, porque ele não tem os poderes de uma GC. Conforme os princípios de Blau, é dever de um homem salvar uma mulher. Ele é um cara que paga a conta do restaurante. Depois disso, Blau e Silva desenvolveram amizade. Ninguém consegue derrotar uma grande criança. Isso não a torna forte. As pessoas realmente fortes não oprimem os outros pela força. Você tem que transformar sua força em carinho. Tô vendo aqui que você é um beta. No original japonês, o cara se chama Brawl, do inglês marrom. Mas a tradução e a dublagem acharam que Blau ia ficar melhor. Vai entender, né? Silva continua atuando como GC e se fortalecendo, até que suas habilidades são notadas pela Torre Pontiaguda. Então, ela recebe da Torre o convite para se tornar um grande soldado. O grande soldado passa a habitar o mundo zero, e a sua força e juventude são preservadas eternamente. Mas Silva acaba recusando a proposta da Torre Pontiaguda. Depois de desenvolver mais sua relação com Blau, ela decide que é mais importante ficar com a pessoa que ama do que ter força e juventude eterna concedidas aos grandes soldados. A recusa, porém, não agrada, e por meio de Hel, que também é um grande soldado, a Torre Pontiaguda lança uma maldição sobre Silva. O tempo passa, Silva vai seguindo sua vida, fica grávida, até que Blau adoece e acaba morrendo sem conhecer a filha. A bebezinha, que recebe o nome de Green, nasce, se casa e tem uma filha, que é a Pink. Green é acometida pela mesma doença de Blau e também morre.
e é por causa dessa maldição que a Pink tinha saúde extremamente frágil. No entanto, a Pink foi livrada dessa maldição. Lembra da técnica que o Spock usou? A oração do céu? Então, a técnica deu certo. Porém, ela não é uma habilidade de cura, mas sim de transferência de enfermidade. A maldição foi transferida da Pink para Silva. Acho que é aqui que a galera se embola um pouco para entender essa maldição. A maldição da torre é lançada sobre a Silva, mas os efeitos dessa maldição não recaem sobre ela. Não é falado com todas as letras durante o anime, mas a gente pode supor o seguinte. Quando recusou o convite da Torre Pontiaguda, a Silva disse que preferia ficar com as pessoas que ela ama do que ter a eternidade. Logo, dá para interpretar que, enquanto a Silva estiver viva, as pessoas que ela ama estão fadadas a morrer. Perceba que ela acabou presenciando a morte do marido, da filha e quase que a morte da neta também. O pai da Pink, por exemplo, não foi afetado pela maldição, porque eles são genro e sogra. E esses dois tipos de pessoas não se dão bem, eles não se amam. Te amo, sogra! Te amo, sogra! Muito obrigado por essa filha gostosa! Voltando à história, Hel pisa no corpo desacordado de Silva, o que desperta a ira de Buck, que o ataca com a onda potente. Hel desvia e lança sobre ele um golpe de espada, mas Buck e Jibak bloqueiam o golpe, segurando a espada com os dentes. Mano, eu odeio esse clichê dos animes de segurar a espada do inimigo na mordida. Isso é tão sem noção, parece que os caras têm uma mordida de crocodilo de 50 toneladas. E o canto dos beiços é de ferro, né? Porque não corta. Acho que é isso que me impede de gostar mais do Zoro em One Piece. Silva acorda e retoma a luta. Hel então parte para matar a Silva, mas Pink entra na frente e teleporta todo mundo para a Floresta de Secandas, salvando a galera. E aqui a gente vê que a Pink já tem um salto de poder, porque antes ela não conseguia nem teleportar a si mesma para fora do poço, mas agora, no calor da emoção, ela conseguiu teleportar ela e mais 3 pessoas para um lugar mais distante. Outra coisa que me chamou a atenção é a força da Silva. O Hel diz para ela que uma pessoa normal não teria aguentado essa maldição e já teria morrido há muito tempo. E a Silva diz que se ela tivesse integralmente na sua forma jovem, ela derrotaria o Hel. Claro, isso baseado na opinião dela. Mas só aqui a gente já vê a discrepância, a diferença do nível de poder entre uma grande criança e um grande soldado. A Silva, com aproximadamente 74 anos e ainda sofrendo os efeitos da maldição, consegue derrotar com extrema facilidade a Pink e o Buck. Hel retorna à Torre Pontiaguda, onde acaba se encontrando com Spock. Durante o episódio, a gente vê que os dois têm uma espécie de rixa. Hel diz para Spock que conheceu Buck e que o sucessor é um covarde e fugiu dele. Spock, porém, diz para ele não subestimar o Buck e mostra nas costas de Hel seu paletó rasgado pela onda potente. E assim surge no coração de Hel o amor por Buck. Um sentimento muito confuso, um misto de amor e ódio, que vai fazer a gente dar muitas risadas durante o anime. Eu não acredito, ele conseguiu me deixar envergonhado na frente do Spock. Que droga, eu vou me vingar. Mas eu o amo. Espera aí. Eu nunca fiquei tão constrangido assim. Ele é um menino realmente maravilhoso pra fazer isso comigo. Ele me paga. Você o odeia ou o ama? E tome cena do Spock na frente da menina do aquário, só pra você ficar curioso. Acredito que o que esse episódio quer discutir é a eternidade. Quem é que não tem medo da morte? E a ideia de viver para sempre, com juventude e força eternas, parece ser bem tentadora. Mas se a gente parar para pensar, é a morte que dá sentido à vida. Por mais que haja esse clichê, não só nos animes, mas nas histórias em geral, de abrir mão da eternidade por um grande amor, me marca muito a frase da Silva, em que ela fala que a eternidade dela é a sua família. E é assim mesmo. Os seus pais vivem em você, assim como você vive nos seus filhos. E é assim, em menor ou maior grau, desde o primeiro homem que existiu
até o último homem que ainda vai viver nessa terra. Por eu ter desistido do direito, eu ganhei uma coisa muito importante. Uma coisa que eu nunca vou perder. Vovó. Eu tive uma filha de Blau. E ela deu à luz a Pink. E mesmo que eu morra, Pink irá viver e dar continuidade à nossa família. Essa é a minha eternidade. Pink diz que vai até a Torre Pontiaguda para quebrar a maldição da avó e então os amigos partem de Secandas. Num lugar desconhecido, uma espécie de veneno contamina a água e a vegetação. Desse veneno surge um ser misterioso, que a gente vai chamar por enquanto de Zé do Capuz. E parece que ele tem alguma relação com a menina do aquário, já que quando ele surge, a menina resmunga que não pode acordar. Os heróis seguem seu caminho até Exas, mas são obrigados a fazer uma parada na Floresta Canton, em trios, porque o Chique tá com fome. O Chique come até bambu, cara. Isso é uma galinha ou um panda? Enquanto andava sozinha pela floresta, Pink é atacada por um monstro encrenqueiro. Quem a salva é esse bichinho aí, que parece uma mistura de urso e cachorro, da espécie Pandara, uma criatura típica de trios. O Zé do Capuz aparece e diz pra Pink que o bichinho gostou dela e que ela deve alimentá-lo com um bambu negro. E depois some de repente. Os amigos se reencontram e, diferente do Pandara, os espíritos de Chique têm repulsa e nem se aproximam do bambu negro. Continuando o caminho, eles chegam a uma cidade onde todo mundo é cachorro. E aqui, as cadelas são mães de pet. Vários habitantes têm outros monstros como bichos de estimação. Uma clara sátira à relação que nós, humanos, temos com os cães, que são os animais domésticos mais populares. O Zé do Capuz reaparece e a sua presença causa interferência no relógio GC e até no monitor da Torre Pontiaguda. Buck pergunta sobre o bambu negro, mas do nada ele some de novo. À noite, alguns pets se transformam em monstros encrenqueiros. Isso porque esses pets interagiram mais cedo com o Pandara e foram mordidos por ele. Kai e Buck matam esses monstros, o que gera uma situação complicada com a população local. A galera da cidade então fica revoltada e quer linchar o Pandara. Parece o Brasil, né? Que a população já tá querendo moer os bandidos na porrada porque o sistema judiciário não funciona. O próprio bandido acaba dando graças a Deus quando os policiais chegam. O Pandara foge para a floresta e ali ele se transforma numa geleia misturada com hidra que se alimenta do bambu negro e aumenta de tamanho. É a Pink que derrota esse monstro com a sua técnica especial. Kai e Buck explodem a porção da floresta que foi contaminada. O Pandara não resiste e morre. Pink, então, fica ainda mais determinada em chegar na Torre Pontiaguda para resolver o problema da sua avó e dos monstros encrenqueiros. E só agora que eu reparei, a Pink é mais alta que o Buck. Eu nunca fiquei com um cara mais baixinho que eu. Aqui, a gente é apresentado a um conceito importante no universo de Buck, que é o veneno do despertar. Esse é o nome que o Zé do Capuz dá à toxina que no início do episódio contamina a floresta de Canton. Por enquanto, a gente ainda não tem muitas informações sobre o veneno, mas já sabemos que ele é o responsável por transformar os monstros normais em monstros encrenqueiros. Já a lição de vida desse episódio é muito sutil, e é: não use drogas. Sério, é isso mesmo. O Zé do Capuz é o traficante que chega numa região pacífica e a contamina com seus entorpecentes. Daí, ele oferece um pouquinho de droga para o jovem, que usa e fica viciado. O jovem fica totalmente dependente, que se vê um gravetinho do bagulho, já quer fumar. Aí, com o tempo, ele é totalmente consumido pelo vício e morre. Não me misturo com viciado e nem com vagabundo. Hell manda um aviso a todas as grandes crianças, falando que Kai, Pink e Buck devem ser encontrados e executados. Sem saber que suas cabeças estão a prêmio, os amigos chegam ao sexto mundo, Exas. Exas é um lugar muito peculiar, porque vive em festa todo dia. Sabe aquela pessoa que você tem no Instagram que todo fim de semana tá em festa? Então,
Exas é uma cidade povoada inteirinha por pessoas desse tipo, fazendo festa de segunda a segunda. Sem conseguir aguentar a barulheira da cidade, os heróis se distanciam da multidão. Aparece um senhorzinho que diz para eles tomarem muito cuidado com a noite em Exas, e sai vazado, tipo o mestre dos magos. Kai fica preocupado com a fala do senhorzinho, já que de Exas em diante, as grandes crianças e os monstros encrenqueiros são mais fortes. A cidade é atacada por monstros chamados Umbrelanos. Os amigos se unem para derrotá-los, mas a explosão dos espíritos não destrói os morcegos. Misteriosamente, é ouvida uma música e os Umbrelanos param de atacar e partem dali. Surge então a grande criança de Exas, Liv, e o seu espírito, Buzz. Na dublagem brasileira, o nome dele é falado como Liv, mas na japonesa ele é chamado de Live, que é a palavra em inglês que num certo contexto pode significar ao vivo. Tipo quando a gente vê um show ou uma transmissão ao vivo e fica escrito ali em cima no cantinho da tela, Live. Isso é uma referência, já que no universo de Bucky, ele é um músico muito famoso nos 12 mundos. Quando eu ouço essa palavra Live, eu lembro imediatamente do CD do Linkin Park, Live in Texas. Esse CD era muito bom. Na adolescência, eu ouvi muito ele e aquele CD da Malhação, que tinha Miyuki na capa. Naquela época, a gente não tinha acesso a ficar fazendo download de música em MP3. Então, a saída era comprar os CDs nas banquinhas e nos camelôs. Liv pede a ajuda dos três para derrotar os Umbrelanos. Pink, por ser uma grande fã de Liv, aceita logo de cara e vai assistir a um ensaio dele. Bucky fica desconfiado e decide partir de Exas. Ele acha que Liv não é forte, mas Kai explica que já conhecia o Liv previamente, quando eles ainda eram aprendizes de grande criança. Kai demorou 6 meses para chegar até a Torre Pontiaguda, enquanto Liv demorou apenas 9 dias. Durante o ensaio, os Umbrelanos atacam. De repente, ocorre uma grande explosão. Kai e Bucky, preocupados, voltam para ajudar a Pink. Chegando lá, Liv diz que foi Pink que derrotou os Umbrelanos, mas a Pink diz que não se lembra de nada disso. Assim, Bucky fica ainda mais desconfiado de Liv. Como o teatro onde ele ia se apresentar foi destruído, Liv muda o seu show para uma caverna, nos limites da cidade. Ao entardecer, o show se inicia, e cantando desse jeito, eu não sei como Liv faz tanto sucesso. Olha só. Galera, eu adoro a dublagem brasileira, mas essa música aqui foi doída, tadinha. Não tem como passar pano por isso daqui não. Apesar de que eu dou um desconto, porque o áudio desses episódios de Bucky tá horrível. E lembrem-se bem dessa música, ela vai ser importante mais pra frente, porque ela tem uma mensagem oculta na sua letra. É tipo aquelas músicas da Xuxa. Os Umbrelanos atacam, mas o trio dá conta deles. Liv age de forma bem estranha e usa o seu espírito para explodir a caverna, soterrando os amigos. O título de Liv é música. Então, com a sua técnica, ele faz uma espécie de laço que prende os amigos e à medida que ele toca a guitarra, o laço vai apertando. Ele também explica para os amigos que agora eles são procurados e estão sendo caçados por todas as GCs dos 12 mundos. Kai e Pink desmaiam, mas Bucky resiste. A noite cai, o frio desce e o Liv repentinamente desaparece. Os amigos voltam para a cidade e o lugar agora está abandonado, em ruínas, sem nenhuma alma viva por perto. Eles são novamente atacados pelos Umbrelanos e percebem que os monstros encrenqueiros estão sendo controlados por uma melodia. E quem está tocando essa melodia é o Dead, a grande criança do 9º mundo, Novas, com seu espírito chamado Jubak. Aqui a tradução mandou muito mal. Na dublagem, a GC é chamada de Novas,
o mesmo nome do nono mundo. Não faz sentido. Então, no resumo, eu vou usar o seu nome original, que é Dead, morto em inglês. Aliás, o nome dele é uma oposição a GC de Exas. Dead quer dizer morto e Live quer dizer vivo. Já o espírito de Dead, no original, é Jilbaku, uma mistura entre as palavras Jibaku, que é o espírito do Buck, e Yu, que significa fantasma. Por isso que em alguns lugares vocês vão encontrar o nome dele também como espírito de Jibak. Dead então explica que existe uma maldição da Torre Pontiaguda que faz com que à noite Exas se transformem em novas. Ou seja, nesse momento eles estão no nono mundo. É uma jogada que a autora fez com os números 6 e 9, já que se você virar de cabeça para baixo, o 6 vira 9 e vice-versa. Eu vou deixar para explicar tudo sobre essa maldição mais para frente, só pra gente não quebrar muito o ritmo do resumo. Dead toca seu órgão e consegue paralisar os amigos. No último instante, Jibak explode e Pink teleporta todo mundo dali, salvando o grupo. A garota fica esgotada e eles vão até uma casa abandonada para descansar. O Zé do Capuz aparece e contamina os umbrelanos com o veneno do despertar, e eles ficam bombadões. Na casa, eles encontram Liv, que revela que Dead é o seu irmão mais velho. Eles começam uma luta, mas agora Kai e Buck estão mais espertos e não são presos pela técnica de Liv. No andar de baixo, Dead aparece perto da Pink. Os dois grupos se encontram e os irmãos começam a lutar. O título do Dead é Ocultismo e ele consegue imobilizar o Liv. Ali começa uma DR entre irmãos. A gente vê que os dois têm afinidade com música, né? Segundo o Liv, as pessoas de Exas não gostavam da música de Dead. O Liv é que é a estrela do lugar e ele foi escolhido para ser a grande criança. Enciumado, Dead saiu de Exas e agora fica atacando o sexto mundo com os umbrelanos, torturando as pessoas de lá em retaliação. Já para Dead é o seguinte: a Torre Pontiaguda realmente deu para ele a habilidade de controlar os umbrelanos, mas se ele os usasse para atacar as pessoas de Exas, a maldição entre Exas e Novas seria removida mais rápido. No fim das contas, os irmãos meio que se entendem e percebem que a Torre Pontiaguda não vai cumprir com a sua palavra e não vai retirar a maldição dos mundos. Eles são atacados pelos umbrelanos bombados. Buck consegue usar a técnica de Silva, que ele rebatiza como Onda Poderosa, e derrota os morcegos. Nisso, o computador, pelo qual o Hell, lá na Torre Pontiaguda, assistia tudo, explode, e ele fala que a maldição não tá mais funcionando. É isso, a maldição foi quebrada sem que, nem pra quê. Os irmãos fazem as pazes, Dead retorna para Novas e os amigos seguem viagem. Esse episódio eu vi e revi várias vezes porque eu queria entender com exatidão esse lance entre Exas e Novas. Então, eu reuni aqui as informações que eu consegui extrair da versão dublada e da versão legendada para tentar criar um entendimento sobre essa situação toda. A primeira questão é: por que foi lançada essa maldição nesses dois mundos? E a resposta é: por uma insatisfação do réu. A galera de Exas era tão festeira, fazia tanta zorra, que o barulho chegava lá na Torre Pontiaguda, no mundo zero, e incomodava o réu. Então, com raiva, ele lançou a maldição sobre Exas. Uma coisa que eu queria entender melhor é isso de Exas se transformar em Novas à noite. Porque tanto Exas quanto Novas ocupam um lugar no espaço, concorda? Eles são materiais. E não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, o que realmente acontece de noite? São as pessoas de Exas que são transportadas para Novas? Os dois mundos trocam de lugar? Ou será que isso tudo é uma dimensão paralela? Tipo o mundo invertido de Stranger Things? Olha, isso não é explicado direito no anime. Qual é a minha teoria? O que eu entendi? À noite, Novas é transportada para Exas, mas não chega a ocupar o mesmo espaço que ela. Eu acho que ela fica tipo numa dimensão diferente, como se fosse um mundo invertido. Aí, as pessoas que estão em Exas são transportadas para essa dimensão de Novas. Se uma pessoa, um estrangeiro qualquer, chegasse à noite nesse território de Exas,
Eu acho que ela seria automaticamente teletransportada para a dimensão de Novas. O que a gente sabe com certeza é o seguinte: na versão legendada, o Dead diz que o sexto mundo se transforma no nono mundo. Já na dublagem, ele diz que à noite o sexto mundo se une ao nono mundo. Mas eu acho que nenhuma dessas expressões esclarece bem a nossa dúvida. As pessoas em Exas enfureceram a Torre Pontiaguda no passado e então não deixavam mais ninguém por lá. E por isso o sexto mundo se une ao nono mundo à noite. 昔、針の塔の怒りに触れてしまったのです。その結果、6の世界は夜になると9の世界、ナイナイへと融合されるのです。 Já quanto às pessoas serem transportadas de Exas para Novas, eu acho que isso de fato acontece. Primeiro, porque o próprio Buck diz que teve a sensação de que foi teleportado. Ele chega até a perguntar para Pink se ela tinha usado o teletransporte no grupo. Segundo, porque as imagens do anime mostram as pessoas se transformando nessas esferas gasosas, que simbolizam a alma delas. E por último, o próprio Dead diz que à noite as almas de Exas vão para Novas. Você nos teletransportou, Pink? O quê? Não, por quê? É que eu estou tendo a impressão de que nós fomos teletransportados. ってことは？ここはないない。なるほど。テレポートされたように感じたのは間違いではなかったということか。あの火の玉。あの人玉こそが昼間のロックの住人たち。夜は呪われてナイナイへ送り込まれた人の姿。 Outra coisa que não fica muito bem explicado é a relação da música com essa maldição. De uma fala do Dead, ele dá a entender que foi o canto dessa música em específico que enfureceu as pessoas da Torre Pontiaguda. E também passa a impressão de que essa música é uma espécie de gatilho, que ela tem que obrigatoriamente ser cantada todos os dias para que a troca ocorra. Isso é uma coisa que só dá para perceber na versão legendada. Então me diga, o que é que está fazendo aqui no sexto mundo? Vamos, me diga. Ora, Liv não cantou a canção da lenda para vocês ouvirem, não cantou? この歌の通り、ロックの人間は昔、針の塔の怒りに触れてしまったのです。 Eu acho que essa linha de interpretação em relação à música não faz muito sentido. Mas como a música ainda vai aparecer lá no final do anime, a gente deixa para analisá-la com mais profundidade no próximo vídeo. No final das contas, eu percebi que tentar entender todo esse fenômeno da troca de forma lógica faz as coisas ficarem mais complicadas. Talvez a autora nem pensou nisso com tantos detalhes. Talvez ela só queria trabalhar essa ideia de oposto, de espelhamento entre 6 e 9, live e dead, música clássica e rock, alegria, festa, colorido, contra tristeza, sombrio, mórbido. Mas tem 3 coisas que não saem de forma nenhuma da minha cabeça. A primeira é, quando Novas vai para Exas, o lugar que ela originalmente ocupa fica vazio? Fica ali um nada no lugar do mundo 9? Porque o Dead fala de um jeito que indica que eles estão em Novas. Mas quando a maldição é quebrada, o Dead fica fisicamente em Exas e precisa voltar para Novas andando. E para piorar, na continuação da jornada, o Buck não vai passar por Novas. Do mundo 8, ele já pula direto para o mundo 10. Segundo, Novas tem uma população nativa, uma galera que é originária de lá mesmo, nenhum deles é mostrado. E tem uma parte em que o Dead diz que a música, se não existe alguém para ouvi-la, é apenas um barulho, o que reforça toda essa aura de solidão que esse personagem passa. 好きな歌だって聴いてくれる人がいなければ意味がない。そうでなければどんな歌だってただの騒音でしかないじゃないか。兄さん。 E a terceira, como assim a maldição foi quebrada do nada? Porque, pensa comigo, uma maldição para ter esse efeito todo entre Novas e Exas
tem que ser uma maldição muito forte. Mas aí, o Buck usa uma onda poderosa e interfere nesse sistema todo? Isso foi muito exagero. Eles podiam ter explicado melhor. A intenção aqui era tentar elucidar, mas eu acho que acabei deixando vocês mais confusos ainda. Pra falar a verdade, eu não entendi muito bem esse sistema dos mundos 6 e 9. Talvez eu esteja até querendo detalhes demais. Por hora, vamos deixar isso um pouco de lado e continuar com a nossa jornada. Na Torre Pontiaguda, a gente vê de novo a menina do aquário e também um bichinho verde, comedor de batatas. Os amigos chegam à cidade de Jouka, no 7º mundo, Céteras. Céteras tem uma cara de Japão feudal. Logo eles encontram um monstro encrenqueiro, um peixão fora d'água, que eu nem imagino como que foi parar ali. Ele é derrotado pela GC do 7º mundo, Rumaru, e o seu espírito, Rekka. Rumaru é um ninja, com título em ninjutsu. Seguindo as ordens da Torre Pontiaguda, ele diz que vai matar o Buck, e os dois começam uma luta. Essa luta é curtinha, mas ela é bem legal, porque os personagens usam técnicas variadas. O Rumaru realmente usa habilidades de ninja, em vez de ficar só atacando o espírito e mandando ele explodir. Rekka, joga a faca! Onda poderosa! Onda poderosa? É, nada mal. Que tal isso agora? Círculo de folhas! Buck utiliza a técnica da supremacia e logo Rumaru desconfia que ele possa ser discípulo do mestre Funen. Pink e Kai chegam e Rumaru decide sair de cena, por enquanto. Para atravessar Céteras sem serem descobertos, os amigos utilizam disfarces. Na realidade, eles só colocam roupas tradicionais japonesas. Mas o que me deixou mais intrigado é que, apesar de trocarem de roupa, eles continuam andando com os espíritos no ombro. Dá para entender? Pink vai a um restaurante, enquanto Kai e Buck vão explorar a cidade. Eles chegam na frente de um grande castelo e só pelo cheiro, o Buck já percebe que ali tem problema. Eu senti o cheiro. Hã? Ai! Ah, é? Você sentiu? Puxa, desculpa, é que eu comi muita batata no almoço. Ai! Fale sério, senão vai morrer. Lembra do bichinho verde que, assim como Kai, adora uma batata? Pois é, ele aparece aqui e começa a puxar o Buck até o restaurante onde a Pink está. Na frente do restaurante, há umas pessoas que dizem que uma linda donzela foi sequestrada por um monstro, o que deixa os amigos tranquilos, pois se é uma garota bonita, tá sem perigo de ser a Pink. O que será que aconteceu por aqui? Uma garota bonita foi sequestrada novamente por um monstro. Quê? Uma garota bonita? Buck! Com certeza não é a Pink. Com certeza não. Acho que ela não é daqui. Senti muita pena dela. Ela era uma moça falante com muito apetite. Com licença, a garota tentou comer o prato também? Ela tentou sim, como é que você sabe? Puxa, Buck, e agora? Foi a Pink mesmo. Buck questiona as pessoas porque elas não chamaram a GC para dar cabo do monstro, mas elas explicam que o Lorde Sapo, monstro responsável por toda a confusão, mantém a irmã do Rumaru, que se chama Xaxá, presa no castelo, e por meio de chantagem, impede que ele possa agir. Eles vão ao castelo para resgatar a Pink, e o bichinho verde vai atrás. Lá, Buck tem um plano. Ele disfarça Kai de mulher e o envia para o castelo, para seduzir o Lorde Sapo e pegar ele de guarda baixa. Nos telhados do castelo, Buck se encontra novamente com Rumaru. O ninja explica que ainda não tinha ido salvar a irmã, porque primeiro tinha que cumprir as ordens da Torre Pontiaguda, que é capturar os 3 amigos. Aquela coisa, né? Regra ninja. Missão em primeiro lugar e blá blá blá. Mas Buck diz que ele é simplesmente um idiota, por fazer as regras mais importantes que a própria irmã. Pink, Kai e Xaxá tentam fugir do castelo, mas são impedidos pelo Lorde Sapo. Para quem não associou, o Lorde Sapo é um monstro demônio, do mesmo tipo que o Kamemondo. Ele fala a língua humana e tem um poder acima da média. Buck chega estiloso chutando a cabeça do sapo, enquanto o Rumaru
resgata sua irmã. Buck começa uma luta contra o Lorde. Chachá diz pro Rumaru ajudá-lo, mas o ninja fala que não pode, porque eles são criminosos procurados. Buck, sozinho, utilizando a onda poderosa, derrota o sapo e dá uma lição de moral no Rumaru, dizendo que, se ele dá tanto valor às regras, é melhor ele deixar de ser uma grande criança. Mestre Funen aparece ao longe e diz pro Rumaru que ele tem que acreditar em si mesmo e seguir o seu próprio caminho, ou seja, ele deve encontrar o seu jeito ninja. O Lorde Sapo revela sua verdadeira forma, que se assemelha a um dinossauro gigante, uma clara referência ao Godzilla, ou ao Rex, de Rugrats. Buck ataca, mas o sapo nem sente. Quem aparece para resolver a situação é o Mestre Funen, que ficou gigante. Ele luta com o sapo e, usando a supremacia, perfura o Lorde e o derrota. Gente, que luta doida foi essa? E por que o Mestre Funen foi parar ali? Não sei, e nem os personagens sabem. Bom trabalho, mestre! Isso mesmo, mestre! A propósito, por que ele veio aqui? Não sei. O bichinho verde reaparece perto do corpo gigante do sapo. Ele absorve o veneno do despertar e o Lorde Sapo volta a ser um sapinho comum. Os amigos partem de Céteras e Rumaru compreende que há algo mais importante que as regras, o caminho em que ele acredita. A mensagem desse episódio é bem clara. Às vezes a gente instrumentaliza, complica, coloca tantas regras nas coisas que a gente acaba deixando de lado o real motivo da regra, que é o bem-estar do ser humano. Ou também, a gente pode até mergulhar mais fundo nisso. Às vezes, a gente dá tanto valor ao nosso trabalho, à nossa profissão, que acabamos deixando de lado a nossa família. Olha só como o Rumaru age. Ele coloca, em primeiro lugar, o seu trabalho, que é executar as ordens da Torre Pontiaguda, acima do zelo, do cuidado pela sua irmã. Vendo essa situação de fora, a gente logo pensa que o Rumaru é um completo otário, mas parando para refletir, será que às vezes a gente não tem as mesmas atitudes dele? Quantas vezes nós deixamos de ficar com a nossa esposa, nossos pais, os nossos filhos para trabalhar? Eu mesmo passo por esse dilema todo dia, em que eu tenho que sacrificar os meus horários de lazer, os horários com a minha família, para trabalhar aqui no canal. Mas quando a gente fica mais adulto, as coisas não são tão simples. Não é só deixar o trabalho de lado, né? Porque a gente assume responsabilidades. A gente conhece uma coisa que se chama boleto. Por outro lado, é claro que a gente tem que ter sim um código de conduta, de moralidade, que balize a nossa vida. Assim como o Rumaru tem o código ninja. Mas a partir do momento em que essas regras passam por cima do bem-estar do ser humano, aí vale a pena a gente refletir se não é hora de abandonar as coisas que os outros criaram e começar a seguir o caminho que a gente acredita. Outra coisa que eu achei ótima nesse episódio é um detalhezinho que o anime não deixa escapar. No início do episódio, é mostrada essa cena aqui, em que uma cobra de barba aparece do lado do Lorde Sapo, como se fosse sua assistente. Só que ela não aparece mais no episódio inteiro. Aí eu fiquei encucado. Onde que esses caras colocaram essa cobra? Mas não, no finalzinho eles revelam o destino da cobra. Ei, onde você estava enquanto eu lutava? Eu não sei. Eu estava dormindo e o castelo caiu em cima de mim. Eu não quero ver a sua cara! Some daqui! Eu acho muito da hora como o Buck, ao mesmo tempo, não se leva a sério, trazendo pra cena um Mestre Funen gigante do nada, e se leva a sério também, lembrando de um personagem que teve pouco tempo de tela e fazendo piada disso tudo. Os amigos chegam ao 8º mundo. Esse é um mundo voltado a uma temática marítima. O bichinho verde continua seguindo os heróis. Então, Pink o adota e Buck dá para ele o nome de Preme. Uns grandalhões caçam encrenca com Buck, mas a GC de Octas entra no meio e derrota todos os baderneiros. Seu nome é Lucy. E o seu espírito é... não sei. Não falaram o nome dele. Lucy tem um modo peculiar de levar a vida. Toda vez que precisa tomar uma decisão, ela joga uma moeda para cima. E dependendo do resultado, cara ou coroa,
ela toma uma atitude. Ela reconhece que Buck e seus amigos são as crianças procuradas pela Torre Pontiaguda, mas conforme o resultado do lançamento da moeda, decide não causar-lhes mal nenhum. Lucy tá passando apertado porque perdeu seu navio numa aposta para um cara chamado Balboa. Agora, ela tá utilizando um navio minúsculo que se movimenta com a ajuda do seu monstro guia, a baleia Dick. Estimulada por Buck, ela decide desafiar Balboa de novo para recuperar o seu antigo navio. Numa disputa de cara ou coroa, Balboa aposta o navio e Lucy aposta Pink, porque o filho do Balboa gamou na menina de cabelo rosa. Lucy perde e Pink é levada. Buck, no entanto, revela que a moeda era adulterada e desmascara o Balboa. Rola um novo jogo e agora Buck aposta os espíritos. Balboa lança a moeda e a prende na mesa, com a mão. Um dos capangas dele finge que tropeçou e joga várias moedas na mesa, misturando tudo. Assim, Balboa ganha novamente, trapaceando. Buck então propõe um último desafio, para recuperar tudo que eles perderam. Mas a aposta não vai ser um jogo de cara ou coroa, mas sim uma corrida de barcos que vai acontecer no dia seguinte na cidade. Eu não entendi porque os caras entregaram a Pink e os espíritos pro Balboa, sendo que claramente ele ganhou trapaceando. Mano, se o cara ganhou roubado, você não tem que dar nada pra ele. Eu até entendo a intenção do episódio de passar uma mensagem de que eu vou ganhar do cara trapaceiro jogando honestamente. Mas eles são GCs, é só deitar todo mundo ali na porrada. Como assim eles deram a Pink e os espíritos de graça pro Balboa? Não tem sentido nenhum. Chega o dia da corrida, que para ser mais específico, é uma corrida de obstáculos. O primeiro é um iceberg, que o Kai quebra com seu bastão. O segundo, um mar de algas, que o Dick come. Depois, surge o monstro encrenqueiro Lula Gigante, mas o Buck o derrota usando o poder dos 4 espíritos combinados. Mas os espíritos não estavam lá no navio com Balboa? Então, a Pink consegue chamar o gatinho, que aparece ali no meio do oceano, e leva os espíritos pro Buck. Lógica não é o forte desse episódio. Chega a reta final da corrida, mas Balboa já tá muito na frente. Lucy perde as forças e começa a desistir, mas é reanimada por Buck. Afinal, o que é o sonho de ganhar uma corrida comparado à ambição de dominar o mundo? Buck usa a explosão dos espíritos para impulsionar o navio e ganha a corrida. O navio da Lucy é recuperado e eles vão para o próximo mundo. Esse aqui, na minha opinião, é um dos episódios mais fracos de Buck. A Lucy não tem carisma nenhum e a lição que é passada para ela é a de não desistir. Não que seja uma lição inútil, mas é passada de uma forma muito genérica e pouco criativa. O título dela é Jogos ou Jogatina, que pelo que eu entendi, faria com que ela nunca perdesse uma aposta. Não vejo tanta utilidade nesse título, porque ela só venceria alguém se esse alguém aceitasse participar de um jogo contra ela. Não é muito uma habilidade de combate. Também não é explicado como que ela perdeu o navio para o Balboa. E o seu espírito nem é apresentado. A gente nem sabe o nome dele. Mas para os curiosos, eu pesquisei no mangá que o nome do espírito é Bakuki ou Bakuchi. Não sei exatamente como se pronuncia. O que salva nesse episódio é o gatinho voando e correndo sobre as águas para não se molhar, os espíritos brigando pela Bambi e algumas interações que a Pink tem com o filho do Balboa. Cuidado! Eu quero salada de algas. O quê? Eu quero salada de algas! Se eu continuar comendo carne, eu vou ficar com o colesterol alto! Não é fácil para as mulheres controlarem o peso. Vai pegar um pouco de alga! Sim, senhora. Seguindo viagem, Buck, Pink e Kai chegam ao 10º mundo. Dicas. Aí você pensa, pularam 9? Sim, meu amigo, pularam. Dicas é um mundo repleto de florestas tropicais, onde faz muito calor.
Chic fica maravilhado com a abundância de árvores frutíferas na região, porém, como ele é muito desastrado, quando vai comer umas frutas, cai de um abismo, quebra a pata e não pode mais voar. Enquanto andavam pela floresta, Buck e Chic chegam num local onde há uma árvore muito grande e majestosa. É aí que eles conhecem Hayate, a grande criança de dicas, e o seu espírito, Thunder. Hayate então inicia uma luta com Buck. Essa GC tem habilidades únicas, como conversar com os monstros, habilidades de cura e controle da natureza, podendo criar ventanias e até mesmo controlar árvores. De todas as GCs e espíritos do anime, tirando o trio principal, Hayate e Thunder eram os que estavam mais vivos na minha memória. Eu acho que é porque o Thunder, além de voar, em vez de explodir, ele manda raios. E tá muito gravado nas minhas lembranças o Hayate falando com ele: Relâmpago Thunder. Relâmpago Thunder! Durante a luta, para proteger Chic, que está machucado, Buck acaba levando um relâmpago de Thunder. Isso faz o Hayate querer saber mais sobre o Buck. Segundo ele, nenhum homem que consegue se comunicar com os monstros é uma má pessoa. Ele confia naqueles que têm ligação com a grande energia, a energia que flui da Terra. O título de Hayate é o Feng Shui. Se a gente der uma pesquisada rápida no Google, vai ver que Feng Shui é a ciência e arte chinesas de origem filosófica taoísta que tem por objetivo organizar os espaços com o fim de atrair influências benéficas da natureza. No original, seu título é chamado Fusei, e segundo a explicação do próprio Hayate, consiste simplesmente em usar o poder da natureza. Nada a ver. Hayate então conta para Buck a história da árvore sagrada. Ela é o deus da floresta tropical. Dizem que ela nasceu logo depois da criação dos 12 mundos. Ela controla toda a energia que flui do poder da natureza no mundo todo, o fluxo da vida. O fluxo cria a vida e mantém o equilíbrio do mundo. Esse fluxo é tão extraordinário que cria variações de Pégaso, como essa aí, em que o bicho não é um cavalo com asas, mas um alce. Hayate diz que não há energia negativa em Buck, então ele não vê mais sentido em matar o garoto. Sorrateiramente, o Zé do Capuz aparece e envenena a árvore sagrada. Hayate e Buck têm uma conversa, onde Hayate explica que coisas estranhas estão acontecendo por ali. Por causa da árvore sagrada, aquele deveria ser o lugar com maior equilíbrio de energia no mundo, mas o fluxo tem ficado instável e a árvore está enfraquecendo. Ao amanhecer, Buck se despede de Hayate e parte. Algo misterioso ataca a árvore sagrada. Hayate vai conferir e, chegando lá, vê seus amigos monstros derrotados. Com suas habilidades, ele olha nos olhos dos monstros e vê as suas lembranças. Eles foram todos atacados por Buck, ou melhor, pelo réu disfarçado de Buck. Na verdade, ele tá com ciúmes do Buck em relação ao Hayate. Ele acha que os dois estão conversando demais. Por causa do veneno do despertar, os monstros selvagens, que antes eram amigos de Hayate, começam a atacá-lo. Buck volta para ajudar, mas é golpeado por Hayate, que se sente enganado. Eles começam uma luta que logo é interrompida, pois a árvore sagrada ficou fora de controle por causa do veneno do despertar. Ela os ataca. Hayate não rebate, pois diz que a vida de tudo em volta depende da árvore sagrada. Buck, porém, usa a onda poderosa e destrói a árvore parcialmente. Mesmo ficando só no cotoco, a árvore não morre e continua a atacar o Hayate. Misteriosamente, Buck emana de seu corpo uma luz que paralisa a árvore e aparentemente a mata de vez. Hayate diz que vai cuidar da árvore para que a floresta ao redor não morra e o fluxo da vida no mundo não seja prejudicado. Mas, adiantando seu trabalho, Preme revive e purifica a árvore, que volta a florescer. Enquanto isso, na Torre Pontiaguda, Spock observa a menina no aquário e diz que ela vai acordar em breve. Mas a gente vai vê-la acordando só na próxima parte do resumo, onde vamos finalizar a história de Buck. A partir do encontro com o Hel, o objetivo do grupo do Buck se amplia e eles partem para a Torre Pontiaguda não só para conseguir o título de Buck, mas para livrar a avó da Pink da maldição. A relação com as outras GCs também muda. Antes eles as ajudavam a resolver problemas ali nos seus mundos, mas agora eles precisam combatê-las. A gente começa a ver lutas entre as grandes crianças. Porém, esses encontros e a interação com o Buck abre os olhos das GCs
nisso que se refere à obediência total à Torre Pontiaguda. E assim, a instituição deixa de parecer um quartel-general das GCs para se tornar a grande vilã da obra. Vilania essa que é personificada no personagem do Hell. Hell é um cara caricato, meio estereotipado e, sinceramente, eu não gosto nem desgosto dele em especial. Acho que ele é um personagem forte, até porque ele rivaliza com o Spack, e ele, na maioria das vezes que aparece, é bem engraçado. Ou seja, ele cumpre o seu papel, mas ele ainda não tem tanto destaque e também tem que dividir esse posto de vilão com o Zé do Capuz, que aparece aí, é o responsável pelo Veneno do Despertar e é um personagem muito misterioso, tanto que parece que a própria Torre Pontiaguda não sabe muito sobre ele, ou pelo menos não consegue controlá-lo. As lições de vida continuam e a obra até expande as suas críticas. A meu ver, o episódio do Hayate e a figura do Veneno do Despertar são claras alusões à preservação ambiental. Acho também que a partir daqui, as explicações para eventos importantes começam a ficar mais furadas. Isso porque a partir de Pentas, a história diverge significativamente do original, no mangá. Na época do lançamento, o mangá ainda não estava concluído. Então, os produtores do anime tocaram a obra do jeito que eles queriam. Eu posso até estar simplificando muito as coisas, porque eu não sei o que ocorre internamente ali no mercado de animes. Mas eu não sei por que os caras simplesmente não esperam a autora terminar o mangá. Eu não sei por que o mercado do entretenimento em geral faz isso. Não segue a história do autor. O cara teve o trabalho de pensar no trem, aí foi, o negócio deu certo, os caras meio que pegaram a ideia por causa do renome que ela alcançou e ficam mudando as coisas. Eu acho isso até um desrespeito com o autor. Quais são as séries, filmes ou animes que andaram bem depois que abandonaram a ideia original do autor? Se tiver, são raríssimas. Na maioria das vezes, isso dá errado. Eu mostrei para vocês como que essa interação entre Exas e Novas é toda furada, mas no mangá é tudo mais simples, então fica muito mais redondinho. Lá é explicado, por exemplo, que Exas e Novas têm uma ligação de forma que ambas continuam existindo no mapa, mas são meio que espelhados. Durante o dia, os dois têm a aparência de Exas, e durante a noite, ambos têm a aparência de Novas. Os próprios Liv e Dead são a mesma pessoa, e os espíritos Buzz e Jubako também são o mesmo espírito. Acontece com eles algo semelhante ao que ocorre com a Alibaba. Existem alguns capítulos do mangá, mais pra frente, em que eles chegam no mundo 10. Aí de dia, o personagem é o Liv e o Buzz. Aí chega a noite, o personagem se transforma no Dead e no Jubako. Aí chega o dia de novo, ele volta a ser Liv e Buzz. E assim sucessivamente. Da mesma forma, a Lucy. O anime traz essa bobeira de moeda e de corrida de navio. Mas no mangá, ela realmente tem uma habilidade ligada ao título dela, que é jogos. Lá, eles têm uma batalha tipo de Yu-Gi-Oh! É bem maneira, apesar de não ter umas regras muito bem definidas. Assim, essas diferenças que eu citei, da Lucy, de Exas e Novas, são coisas que vão fazer diferença, que podem te incomodar se você for uma pessoa mais detalhista, que quer compreender melhor aqueles eventos, e se você já conhece o mangá. Fora isso, se você só assiste o anime, eu acho que no máximo você vai ter a impressão que esses episódios foram meio ruinzinhos, mas vai continuar gostando bastante da obra. Fora isso, eu acho que o anime continuou com uma qualidade de animação muito boa, o anime continua engraçado e as lições de vida são muito edificantes. Em especial, a da Silva, sobre a eternidade, e também a do Rumaru, sobre as regras. Esse resumo abordou os episódios de 13 a 20. Na próxima parte, a gente vai mergulhar de cabeça nos mistérios do universo de Buck. E a gente vai ver a princesa acordando, vai aparecer o Rei dos Espíritos e até uns ETs vão surgir na história. Então, se você não quer perder o final de Buck, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho
E se puder, vire membro do nosso canal, para acelerar a nossa produção de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo, fique com Deus e tchau!